Responde aí, o que faz de MacGyver um dos maiores heróis da TV de todos os tempos? Segura aí que eu já te conto. Fala galera do bem, e é isso! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos anos 80, uma década de heróis de ação, testosterona saindo pela tampa e muita explosão brilhando nas telas. No cinema a gente tinha o Rambo, tinha o Exterminador do Futuro, e na televisão a gente tinha, né, séries policiais que tomavam conta da programação, como Miami Vice, como Magnum, como Esquadrão Classe A e tal, enfim. Esquadrão Classe A, na verdade, não era bem uma série policial, era uma série de ação, de aventura, sobre um grupo de ex-soldados e tal, enfim. A regra era clara, herói bom era herói com uma arma na mão. Mas no meio desse bang-bang moderno, um cara de jaqueta de couro, sem arma, com um canivete suíço chegou pra mudar o jogo. Ele não tinha superpoderes, não tinha arsenal, a superpotência dele era a mente, e a arma dele era a ciência. MacGyver foi um herói completamente diferente do que o público estava acostumado, e foi exatamente por isso que ele se tornou, né, um ícone total. Mas como é que essa ideia que parecia tão arriscada se transformou nesse sucesso mundial? Segura aí que a gente já vai desvendar essa história. Para entender o fenômeno MacGyver, a gente precisa olhar o cenário da TV em 1985. As séries policiais e de aventura estavam em alta. Contextualizando melhor, de cara a gente já tinha o Miami Vice, né, que a gente já falou, com um verdadeiro desfile de ternos de linho, carros esportivos, uma trilha sonora bem marcante. Tinha o Magnum, né, o Magnum P.I., exibindo aquele charme do Tom Selleck, né, aquele bigode famosíssimo que virou a marca registrada dele. O Thomas Magnum, ele era um herói carismático, né, que também quebrava a regra do herói durão. Ele era mais relaxado, mais sarcástico, mas no fim do dia ele ainda usava uma arminha ali. E a TV estava mudando, sabe, com a ficção científica se firmando ali com o sucesso estrondoso de Star Wars, né, a nova geração, em 87, mas o heroísmo ainda estava bastante ligado na coisa da força bruta, né, isso aí a gente não pode negar. A Paramount Pictures, né, e o produtor executivo, o Henry Winkler, que talvez você conheça como Fonzie, né, do Happy Days, eles tiveram uma sacada simples e ao mesmo tempo assim, revolucionária. E se o herói usasse o cérebro em vez de um revólver? A ideia era criar um agente que detestava armas e resolvia os problemas com bastante inteligência, né, usando o que ele tivesse na mão ali. Assim nasceu Angus MacGyver, né, o herói da inteligência. O conceito do MacGyver era tão original que colocou um desafio gigantesco para os roteiristas. Cada episódio precisava de uma situação de perigo e uma solução plausível para aquela situação ali, né? E aí, para garantir que as gambiarras fossem, no mínimo, né, verossímeis, a produção tinha uma equipe de consultores científicos, era meio que um laboratório ali de invenções, onde eles testavam se realmente tudo aquilo era possível, né? Tipo, desarmar uma bomba usando um chiclete, um clipe de papel e tal, enfim. Vamos testar esse negócio aqui antes de ir para a tela e a gente ser chamado de burro, né? O Lee David Zotoff, criador da série, ele chegou a dizer que muitas vezes essas engenhocas elas vinham antes da história, ou seja, eles pensavam no objeto, tipo sei lá, um pedaço de borracha, uma fita adesiva e tal, e criavam um enredo a partir daí. A série tinha até uma bíblia, na verdade, de roteiro, era um manual de regras que os roteiristas precisavam seguir. As soluções, na verdade, elas não podiam ser milagres, mas elas também não podiam ser óbvias. Eles tinham que achar aquele meio termo ali para a coisa não ficar ridícula na tela. Eles precisavam seguir a lógica, mesmo que fosse uma lógica, né, bem criativa e até certo ponto meio questionável, né? Acho que todas elas, no final das contas, eram bem questionáveis. E por falar em criatividade, essa filosofia também se estendia para os bastidores. A produção ela tentava ali a todo custo forçar o uso de armas, mas o Richard Dean Anderson, né, que era o protagonista, e também a equipe de roteiristas eram radicalmente contra. O Anderson, em particular, ele tinha uma aversão pessoal a armas, né, principalmente as armas de fogo, e ele exigiu que o personagem dele nunca usasse nenhuma. E essa decisão, que na época foi vista como radical pra caramba, ela se tornou o grande diferencial da série. Num mundo onde Rambo e Companhia Limitada eram os verdadeiros garotos propaganda do poder bélico da humanidade, o MacGyver trazia exatamente o outro lado. Era uma mensagem de não violência e muita criatividade que na verdade, assim, casava perfeitamente com o espírito de mudança do final da Guerra Fria. A série foi um sucesso estrondoso, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Sabe? Na Europa, na América Latina, o personagem foi abraçado assim como um herói educativo. Ele incentivava o raciocínio lógico, e isso era importante pra caramba naquela época, assim como é hoje também. E no Brasil? Bom,
No Brasil, a história de amor com MacGyver foi especialíssima. Era exibida na Rede Globo, sob o pseudônimo de Profissão Perigo, e a série se tornou febre. Total, sabe? Principalmente nas tardes de domingo. Aquela dublagem icônica, aquela música de abertura que ficou na cabeça de uma geração inteira, tudo isso fez com que o herói da mente brilhante se tornasse parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Todo mundo se lembra de tentar, sabe, dar um jeito nas coisas, aquele, sabe, jeitinho MacGyver, do jeito que o MacGyver faria e tal. E isso acabou se tornando assim a marca registrada. Criar um herói que resolvesse tudo com inteligência e bastante improviso era uma ideia brilhante, mas trazia um enorme desafio prático, porque como é que a gente vai garantir que para cada episódio a gente vai ter soluções criativas, plausíveis, né, e ao mesmo tempo empolgantes? Ó, caramba! Mas para isso, né, os roteiristas de MacGyver contavam com o apoio de uma equipe gigantesca de consultores científicos, ou seja, esses especialistas eles ajudavam a transformar aqueles objetos do cotidiano, chiclete, clipe de papel, bicarbonato de sódio, ou até chocolate, né, barras de chocolate e tal, em ferramentas de pura sobrevivência. O processo, na maioria das vezes, começava assim de uma forma meio que inusitada, né? Contextualizando melhor o que a gente já falou lá em cima. Eles pegavam, por exemplo, um pedaço de corda, uma vela, um extintor de incêndio, sei lá, e pensavam assim, bom, o que o MacGyver poderia fazer com isso aqui? E a partir daí eles construíam toda a narrativa em torno daquele improviso. Isso garantia, na verdade, que todas aquelas soluções não fossem só adereços, mas fossem o coração do episódio. Eles partiam daquele pressuposto. Claro que, né, havia limites, isso aí é fato. As invenções elas não podiam parecer coisas assim mágicas e nem podiam ser soluções que as pessoas olhassem e dissessem assim, ah, claro, isso aí eu também faria e tal. Por isso que eles revisavam cada roteiro para garantir, sabe, a máxima verossimilhança possível. Algumas ideias realmente funcionariam na vida real, né, ainda que em condições ideais e tal. Outras eram otimistas pra caramba, né, digamos assim, e outras com certeza não funcionariam mesmo, mas estava lá porque, afinal de contas, era cinema. Mas o equilíbrio entre a ciência e o entretenimento era o segredo que mantinha o público acreditando em tudo aquilo que ele via. E vamos combinar, galera, o impacto foi imediato. Era criança, adolescente, todo mundo assistindo a série e no dia seguinte tentando reproduzir tudo aquilo em casa e tal, aquela coisa. E esse efeito inspirador foi tão forte que décadas depois, engenheiros, cientistas, essa galera toda continua relatando que seguiram carreira porque cresceram assistindo aquelas gambiarras que o MacGyver fazia na tela. Ou seja, poxa, isso é maravilhoso, né? Um dos grandes segredos do sucesso dessa série estava exatamente na humanidade dos personagens. Richard Dean Anderson queria sempre, desde o início, que esse personagem fosse mais do que um herói de ação. Ele queria que ele tivesse fraquezas, que tivesse medos e, principalmente, que as relações deles, né, entre os personagens fossem verdadeiras. O contraponto principal do MacGyver era o Pete Thornton, né, que era o chefe dele, era o melhor amigo, que foi interpretado pelo Dan Elcar. A relação entre esses dois era uma âncora emocional assim, super forte para a série. E o Pete, né, como uma figura paterna, uma preocupação gigantesca e constante com o MacGyver, ele trazia exatamente esse equilíbrio, essa humanidade que eles tanto buscavam e que tanto foi solicitada pelo Dean Anderson desde o início, né, desde sempre. E não dá pra gente falar do MacGyver sem mencionar o Jack Dalton, né, que é o amigo trambiqueiro que vivia se metendo em encrenca, ou seja, era o alívio cômico da série, né, obviamente. Interpretado pelo Bruce McGill, o Jack era o ponto de desequilíbrio, na verdade, dessa série. O cara que sempre precisava ser salvo. E a dinâmica entre esses dois personagens, né, que eram secundários, eles acabavam dando para a série muito humor, muita emoção, muita leveza, né, mostrando que até os heróis eles precisam de amigos. E no fundo os atores também, né, porque o ritmo das gravações era assim insano. A produção era filmada no Canadá, em muitas temporadas chegava a ter mais de 20 episódios por ano, enfim. E o Richard Dean Anderson ele fazia a maioria das próprias cenas de ação, o que com certeza, obviamente, né, desembocou numa enxurrada de lesões, de hematomas pelo corpo. Isso ao longo dos anos foi se avolumando. Ele mesmo revelou que o esforço físico era gigantesco, mas ele mergulhava de cabeça, né, para garantir que o personagem realmente fosse autêntico, que ele pudesse passar toda a verdade cênica. Isso para um ator é um presente, uma oportunidade dessa é maravilhosa porque ele consegue se mostrar inteiro para o público dele. E tudo isso ainda se estendeu até 1992, quando a série foi, né, terminantemente cancelada. O Dean Anderson passou a se dedicar mais à família, chegou a fazer alguns filmes para a TV, incluindo o MacGyver Lost Treasure of Atlantis e o Trail of Doomsday.
Por muitos anos ele foi rotulado como MacGyver, não tinha como, mas assim, ele aceitava isso aí numa boa. Um personagem, né, gigantesco como esse não tinha como não aceitar também, né? E o retorno triunfal dele acabou acontecendo em 1997, né, como o coronel Jack O'Neill, né, em Stargate SG-1, que é uma série de ficção científica que também se tornou um outro ícone total. Mas galera, olha só, não dá pra gente falar de MacGyver sem a gente citar aquela tentativa de reinvenção que rolou em 2016, quando a CBS lançou um reboot, né, que foi estrelado pelo Lucas Till, no papel do Angus MacGyver, e o George Eads, como o Jack Dalton. Só que dessa vez o Jack não era só aquele amigo encrenqueiro, né, como na série clássica. Ele agora era um personagem forte, era um agente da CIA, parceiro de campo, quase um coprotagonista ali, não era, né, o personagem recorrente como foi o Bruce McGill lá atrás. Esse novo MacGyver, ele tentou atualizar a fórmula, né, para os tempos modernos e tal, trazendo mais ação, mais tramas de espionagem global e tal, conspirações tecnológicas, né, uma equipe de apoio muito mais presente, né, enfim. Foram 5 temporadas, né, contra as 7 do original, que foram exibidas até 2021, com uma audiência bem consistente nos Estados Unidos e uma recepção também bem bacana em muitos mercados internacionais aí. No Brasil foi bem recebido e tal, só que assim, apesar desse fôlego todo, o reboot sempre dividiu muitas opiniões. Parte do público mais jovem até se conectou, né, com essa versão repaginada, porque não conhecia a original, mas os fãs da original eles sentiram falta daquele carisma inconfundível do Richard Dean Anderson e aquela simplicidade criativa que tornava aquelas, né, engenhocas todas ali tão memoráveis. Esse novo MacGyver, ele improvisava, claro, né, era a tônica da série, mas esse ritmo mais acelerado, o peso dado a essas cenas de ação e tal, às vezes deixavam de lado aquele espírito quase educativo da série clássica. Mesmo assim, o fato de ter chegado a 5 temporadas mostra a força desse conceito. Mesmo em plena era dos super-heróis digitais, a ideia de um herói que vence pela inteligência e não pela violência é sempre, né, atualíssima. O MacGyver do Lucas Till ele pode não ter alcançado o status icônico do original, mas ajudou a apresentar o personagem para uma geração nova. Então quem tem curiosidade vai lá e pesquisa, né, o clássico, e não vai se arrepender com certeza. O fato, galera, é que apesar das referências em Os Simpsons, em Family Guy e dessa tentativa também de remake, a influência do MacGyver ela não está só na tela. Ela pode ser vista nas nossas atitudes, na nossa capacidade de resolver problemas, naquele famoso jeitinho brasileiro, sabe? Porque o que faz do MacGyver um herói atemporal não é a quantidade de engenhocas que ele inventava, sabe? É a filosofia que ele ensinou pra gente. Num mundo que vive exigindo aí força bruta, soluções óbvias e tal, ele chegou para mostrar que a maior ferramenta que a gente pode ter é exatamente a nossa mente. Sabe, ele provou episódio por episódio que a criatividade, o raciocínio e a coragem também, elas podem ser mais poderosas do que qualquer explosão. Ele deixou isso bem claro, né, ao longo de todos esses episódios que foram gravados em 7 temporadas. Ele não só salvou o dia, ele inspirou a gente a melhorar o dia, sabe, a olhar para um clipe de papel e ver mais do que um simples objeto. É por isso que 40 anos depois a gente ainda se lembra dele com tanta clareza, com tanta, sabe, com tanta paixão. Ele ensinou que com inteligência e com, né, com o que a gente tiver na mão, a gente pode fazer a diferença, com certeza. E aí, qual foi a MacGyverice mais impressionante que você já viu? Aquela que te fez pensar, uau, é por isso que ele é o cara. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo set. Corta!